Olá pessoal, sejam bem-vindos à 10ª videoaula do nosso curso sobre Geotecnologia aplicada à delimitação de áreas de preservação permanente. Eu sou o professor Murilo César Lucas, da Unicamp. Pessoal, eu vou mostrar agora uma outra forma bem mais simples de delimitar áreas de preservação permanente, a partir de uma camada vetorial de rios que eu forneci para vocês. Quero mencionar que entre essa abordagem e a da aula passada, ou seja, a da videoaula número 9, recomendo fortemente que vocês usem a da videoaula número 9, respeitadas, as condições que eu expliquei naquela ocasião. O que eu utilizei na videoaula número 9? Eu utilizei o índice NDWI para fazer a seleção, a identificação dos rios e lagos, e a partir da identificação desses rios e lagos, a gente delimitou a área de preservação permanente em um trecho de rio. Então, agora eu vou abrir aqui o meu QGIS e vou mostrar uma abordagem mais simples. Por que eu vou mostrar essa abordagem mais simples, que talvez não deveria nem ser utilizada ou utilizada em última ocasião? Porque alguns de vocês, para essa atividade prática, estão trabalhando com bacias hidrográficas, cujos rios são tão pequenos, têm uma largura muito pequena, isso não possibilita utilizar o índice NDWI. Eu vou mostrar aqui as bacias hidrográficas, Vou até esconder aqui o mosaico. Aí. Aqui, é a área de preservação permanente que eu delimitei na videoaula passada. Vou pegar uma imagem do Google Satélite. Aí, aqui foi possível fazer isso. Mas, por exemplo, alguns de vocês que estão com essa bacia hidrográfica e com outras bacias hidrográficas, olha só, vou clicar aqui no arquivo áreas, águas vetorizadas. Observem que a gente não teve a identificação dos rios. Olha lá, vamos clicar até no arquivo matricial. Olha lá, a gente não tem pixels em cor azul, como tínhamos aqui, ou aqui, por exemplo. Tá vendo? A maior parte das bacias, rios são muito pequenos, pouca largura, ou estão canalizados e não permite, então, fazer a utilização do índice NDWI para delimitar a área de preservação permanente. Eu vou mostrar um jeito de vocês concluírem essa atividade prática, que é o seguinte. Nós vamos fazer o buffer a partir da camada vetorial de rios que eu entreguei para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver o rio Tatuí. Dá para usar aquela ferramenta de régua, medir a largura dele em algumas seções, em alguns trechos. Aqui tem 9,6, tem 10 metros. Por exemplo, está mais difícil. Aqui é uma obra ali nessa imagem ali do lado. Aqui ele tem 11 metros, Então, se você pegar, ele pode ter 10 metros, e assim por diante. Quer dizer, a largura varia ao longo do seu comprimento. Então, novamente, além de ser uma técnica, uma abordagem limitada, que eu vou fazer aqui agora, ela vai ter outra limitação, outra restrição. Vai considerar uma largura constante ao longo de todo o comprimento do rio e fazer um buffer, consequentemente, de largura constante. É possível mudar isso depois, é possível esticar ou afunilar o buffer em função das diferentes larguras do rio ao longo do seu comprimento, mas eu não vou mostrar isso, como é que faz isso nessa videoaula, tá? Agora, se você está com outras bacias hidrográficas, por exemplo, de rios menores como essa, já vai ficar bem mais difícil detectar o rio, Perceba que é bem mais difícil. Dá para ter uma ideia que ele passa por aqui, por essa área toda alagada, mas
tem uma rodovia, mas é bem difícil mesmo, ó, identificar o rio. Então, nos casos que você não conseguir usar a ferramenta de régua para identificar, faça uma suposição. Suponha que a largura do rio, por exemplo, é menor do que 10 metros. É o mínimo que a legislação diz para nós. Vamos ver outra bacia hidrográfica. Aqui também já fica difícil também de enxergar uma largura de rio. Ó. Dá para ver que tem um rio aqui nessa área mata, mas a gente não consegue usar a ferramenta de régua. Aqui também é um pouco difícil, mas tem alguns trechos que dá para ver ele na imagem do Google Satélite. Ó. Daria para a gente pegar uma largura, ó, assim, 8 metros. Então, essa é a minha recomendação. Quando você não conseguir utilizar a ferramenta de régua para algum trecho, suponha a largura mínima. Especificamente, estou dizendo para essa prática que os alunos estão cursando na disciplina de Introdução à Engenharia Ambiental. Tá? Isso não tem nada a ver para outras situações práticas aí do dia a dia. Estou gravando essa playlist, os vídeos dessa playlist, um foco em alunos de graduação que acabaram de ingressar no curso de Engenharia Ambiental. Então, é no âmbito dessa disciplina. Então, para cursos d'água que tem menos de 10 metros de largura, a legislação diz que a gente deve utilizar deve delimitar área de preservação permanente com 30 metros de largura. Então, vamos fazer isso. Eu já vou aplicar para todas as áreas, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a opção vetor. Vou utilizar ferramentas de geoprocessamento, buffer. E aqui eu vou entrar com os meus rios, ó. Perceba que essa camada de rios que eu forneci para vocês, ela já está no sistema de coordenadas que a gente vem utilizando. Então, dentro dessa suposição, eu vou utilizar 30 metros de área de preservação permanente. Vou clicar na opção de dissolver o resultado para que eu enxergue um único polígono. E vou salvar como buffer. 30 metros eu já tenho ali. Vou salvar buffer. Limitado. 30 metros. Vai sair um arquivo vetorial. Vamos ver o que aconteceu. Ele não gerou nada. Ah, gerou sim, perdão. Tinha que dar um zoom aqui para renderizar. Então, olha só o que aconteceu. Nós estamos então com um buffer de largura fixa. 30 metros a partir dessa linha que eu estou considerando de maneira bastante limitada como sendo o rio. Por quê? Porque a linha não representa de fato a largura do rio. Aí vocês podem copiar a mesma estilização que eu utilizei na videoaula passada. Ir aqui em estilos, tem uma opção copiar estilo, vou copiar a simbologia. Aí eu clico com o botão direito nessa camada que eu acabei de delimitar, vou em estilo, coloco colar estilo, simbologia. Aí, ó. Vou até tirar essa camada de bacias hidrográficas. Tira também um pouquinho. Aí, ó, que bacana. Observa que aqui ele está considerando até uma parte aqui do rio Piracicaba. Então veja que é bastante limitado isso, mas desse modo vocês conseguem concluir a atividade prática. E é bem difícil fazer essas delimitações, como eu disse, em áreas urbanas, né? Ainda mais quando os rios estão canalizados na subsuperfície, embaixo do terreno. E mesmo para situações que não estão canalizados, mas tem uma largura muito pequena, é difícil fazer isso utilizando as imagens do Sentinel. Existem outros produtos de sensoriamento remoto que poderíamos experimentar para tentar fazer esse tipo de aplicação, mas a gente vai fechar por aqui essa videoaula.
Tem também uma outra missão espacial que eu gostaria de mencionar para vocês, que é a missão espacial chamada SWOT. Vou concluir essa videoaula. SWOT River. Aí, ó. É uma missão espacial da NASA, ela é recente, e a missão SWOT, ela tem por objetivo mapear a largura dos rios esses que têm no mínimo 100 metros de largura. Então, a gente está falando aí de áreas que não têm rios tão pequenos. Então, se a gente trabalhar com esse produto de sensoriamento remoto, fica mais direto, mais fácil delimitar as áreas de preservação permanente. A gente não precisaria, por exemplo, fazer a extração, a identificação dos corpos de água utilizando as imagens Sentinel. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tudo de bom.